Conversa com meu povo. Bons propósitos. A passagem de ano nos trouxe uma avalanche de acontecimentos cuja intensidade provou nossa capacidade de absorvê-los e tirar as lições que a providência divina nos oferece através dos mesmos. O Brasil se despediu de Pelé, atleta maior de nosso tempo, orgulho nacional, com referências elogiosas vindas de todas as partes. Nosso país viu a conclusão de um doloroso e exigente processo político-eleitoral, cujas marcas profundas ficaram numa sociedade hoje fragmentada, conduzindo-nos agora à posse dos governantes do país e dos estados. Na Igreja, a partida para junto do Pai de nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Com este fato, não vivemos um tempo de luto, mas a imensa gratidão pelo seu serviço, aquele que se declarou um humilde servo na vinha do Senhor, como sacerdote, bispo, teólogo, Papa Emérito, uma das mais prodigiosas inteligências de nosso tempo, agregada à coragem inusitada de renunciar ao exercício do pontificado quando lhe faltavam as forças necessárias. Foi-nos possível assistir ainda nesses últimos dias o Congresso Nacional fazendo referência respeitosa a um atleta e a Bento XVI. E participamos, como testemunhas oculares, de fatos históricos de grande relevância. Que ninguém passe em vão ao nosso lado. Nenhum acontecimento nos deixe sem lições para a vida pessoal e para compartilhar com os outros. E a Igreja preenche esse tempo com fatos da história da salvação, concedendo-nos a oportunidade de tirar as consequências de tudo o que aconteceu quando chegou à plenitude dos tempos, expressão da carta de São Paulo aos Gálatas. E Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher. De fato, não faltam as luzes provindas de nossa fé para entender os mistérios de Deus que penetram na história humana. Depois do acontecimento do nascimento de Jesus Cristo, recordado até pelos que não creem nele, ao datar documentos e acertar o calendário, fazendo com que este seja o ano da graça de 2023, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia oferece 3 celebrações, neste ano aproximadas em sequência direta, com a tônica da manifestação de Jesus Cristo ao mundo. Nós as chamamos de teofanias, pois Deus vem à vida pública para suscitar a fé. No dia 7 de janeiro, há das bodas de Caná, recordadas no Evangelho. Domingo 8 de janeiro é a Epifania, dia de Reis. Na segunda-feira, dia 9 de janeiro, a festa do batismo do Senhor. Os acontecimentos podem estar distantes no tempo humano, mas o tempo litúrgico os aproxima e nos inspira bons propósitos para o ano que começa. Os Reis Magos saíram do longínquo Oriente, conduzidos pela estrela, símbolo da consciência presente em toda a pessoa humana, que aponta para o bem e para Deus. Para este ano, como propósito, comecemos a ouvir esta voz que grita silenciosamente dentro de cada pessoa. Muitas cabeçadas acontecem quando, teimosos que somos,
acabamos pondo a mão no fogo, mesmo sabendo que fogo queima. Muitos problemas poderiam ser evitados se o discernimento fosse feito antes das decisões. Dos magos que levaram ouro a Jesus, aprendemos ainda a abrir os bolsos para partilhar os bens que possuímos. Temos certeza de que mais generosidade pode ajudar a resolver problemas, como, por exemplo, a fome e a miséria em tantas partes do mundo. Desejamos com eles oferecer com mais dedicação o incenso de nossa oração, mais tempo e mais qualidade de vida espiritual. E aqueles homens, oferecendo a mirra, ainda nos ajudam a tomar consciência de nossos limites, pois o sofrimento e a morte, mais cedo ou mais tarde, também a nós hão de chegar. Ninguém vai ficar para a semente. E é melhor estar preparados sempre e cada vez mais. Mais adiante, assim nos narra o Evangelho. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, nele está o meu agrado. Na festa do batismo do Senhor, queremos preencher todos os dias do ano com a escuta da Palavra de Deus, a abertura ao Espírito Santo que nos conduz com seus dons e suscita frutos de vida e santidade. Sabendo que Jesus tem todo o agrado do Pai, tomamos a decisão de segui-lo num discipulado fiel e dedicado neste ano, fazendo de nossa vida o seguimento dos rastros deixados por seus passos, como aqueles primeiros chamados pelas estradas da Galileia. E feitos discípulos de Jesus, vamos com ele a Caná da Galileia. Primeira lição é que o tempo melhor é o hoje. É este ano, todas as oportunidades que nos são oferecidas por Deus. Chegou com Jesus o tempo das núpcias de Deus com seu povo, e tudo se faz novo, muito mais do que os janeiros da vida. Se acertamos no tempo passado, demos graças a Deus. Eventuais falhas ou pecados, tudo seja lançado no mar da misericórdia de Deus. Aliás, as talhas das bodas de Caná não eram propriamente de água potável, pois destinadas às purificações rituais. Dá para aproveitar a oportunidade e misturar a elas nossas sujidades. E vamos adiante. Como em nosso tempo pode acontecer, a festa estava para se tornar um desastre. Para aquele casamento e para o nosso hoje, há alguém, Maria, com zelo de mãe, capaz de descobrir, quem sabe numa visita à cozinha da casa, a falta do vinho. E vinho na Bíblia é símbolo da alegria. Aquela que desde sempre foi o modelo da fé e da confiança, leva ao seu filho as necessidades dos noivos, fazendo acontecer a hora de Jesus. Propósito para este ano será também a confiança na oração daquela que acompanha a igreja na peregrinação da fé até à volta do Senhor. Em seguida, Jesus não se dirige aos donos da festa, mas aos servos que sabiam das coisas. Quem serve pode recolher as águas da vida e encher as talhas. Quem não vive para servir, não serve para viver. Já dá para perceber um novo programa a ser desenvolvido para este ano. E tudo é acompanhado e iluminado pela receita de milagre oferecida por Maria. Fazei tudo o que ele vos disser. Este é um propósito que pode ser um lema para este ano.
Quem quiser transformar este tempo em milagre, pode até escrevê-lo em lugar visível em sua casa, comunicando à própria família. Os magos encontraram outros caminhos para retornarem à sua terra. Caminhos diferentes e mais seguros nós também poderemos percorrer, acolhendo a inspiração do Espírito que nos conduz. Depois do batismo de Jesus, desencadeou-se a sua vida pública. Tendo passado primeiro pelo deserto, ofereceu-nos os instrumentos para vencer as tentações do dia a dia. E os discípulos começaram a se achegar a Jesus, como desejamos ver outra vez neste ano vocacional da Igreja no Brasil. As bodas de Caná manifestaram o tempo novo inaugurado por Deus e seus discípulos, e eles acreditaram nele. As festas de passagem e início de ano se estendam na alegria de viver, e os discípulos de hoje, todos nós, podemos fazer um roteiro de vida com os propósitos oferecidos pela Palavra de Deus que a Igreja nos dá de presente. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos vivendo este final de semana, continuando o ano litúrgico, e celebramos neste sábado e no domingo, dia de Reis, dia da Epifania do Senhor. Muitas comunidades fazem comemorações durante esse período. Sabemos que aqueles presentes que muitos trocaram nos dias de Natal, mas a origem foi exatamente aqueles presentes que os magos levaram a Jesus, ouro, incenso e mirra. Queremos ser uns para os outros esse presente do amor, do serviço, da disponibilidade, da capacidade de fazer o bem. E agora as perguntas que as pessoas nos enviaram. Então, Alberto, por que o Carnaval, Semana Santa e outras festas da Igreja ficam mudando de data todos os anos? Bom, é importante a gente entender uma coisa: Carnaval não é festa da Igreja, né? Nós temos a festa maior da Igreja, a grande solenidade da Igreja, é a Páscoa. A Páscoa é marcada depois da quarta lua cheia do ano, ou na quarta lua cheia. Por isso que Semana Santa sempre é lua cheia. É um costume antigo de marcar mais ou menos acompanhando as datas da Páscoa judaica. Então, foi um costume, então, a partir da data da Páscoa, aí se olha para trás, domingo de Ramos, quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro domingo da Quaresma, a quarta-feira de cinzas anterior começa a Quaresma, né? Depois, passada a Páscoa, que este ano é 9 de abril, então nós temos primeiro, segundo, terceiro domingo de Páscoa, daí por diante até o Pentecostes. Depois a gente retoma o chamado tempo comum, por exemplo. Agora, depois da Epifania e do batismo do Senhor, começa um tempo comum. Vocês verão que as pessoas usam os paramentos verdes durante esse período, aqueles que presidem as celebrações. Aí, depois do Pentecostes, volta esse chamado tempo comum. É um processo educativo e formativo que a Igreja tem. Nesse momento, existe um diálogo entre o Oriente e o Ocidente, porque as igrejas do Oriente, as igrejas ortodoxas, celebram o dia de Páscoa muitas vezes em dias diferentes. Então, estão estudando pouco a pouco, ver se fixariam uma data da Páscoa, e aí todo o ano litúrgico seria como que reorganizado a partir de uma única data da Páscoa. Mas a marca é sempre feita a partir da lua cheia, por isso que a Semana Santa é sempre lua cheia.
Claudionor de Belém. Durante as celebrações, os padres e diáconos usam muitas roupas, uma sobre a outra. Qual o significado? E é obrigatório em cidades como a nossa, tão quentes? Vejam só, existe uma norma na igreja que permite que o sacerdote, nos ambientes mais quentes, use a túnica branca ou de uma cor neutra e depois a estola de acordo com o tempo litúrgico. É claro que sempre que possível, nós podemos significar mais o valor da liturgia celebrada com o uso da casula, além da estola, o uso da casula e também para os diáconos, que podem usar a sua estola ou também a sua dalmática. Então, nós usamos essas duas possibilidades. Então, muitas paróquias, nos dias de semana, os sacerdotes usam a túnica com a estola própria do sacerdote e os diáconos usam a túnica e a estola traçada de um lado como usual entre os diáconos. Então, esse é um costume litúrgico da igreja e vai se adaptando segundo também os ambientes e segundo o clima, né? Então, são várias possibilidades que nós temos para celebrar os mistérios de Cristo. Pergunta de Sandra Rosa Gomes. Se todas as missas são missas de cura, por que tem uma específica nas igrejas com o nome de missa de cura? Se o texto é para todos, por que tem texto dos homens? Bom, são formas devocionais que não mudam o valor das várias celebrações. Missa de cura, naquele momento se faz oração especial pedindo a cura interior e a cura exterior. Tem um momento, às vezes, nas preces, ou um outro momento antes ou depois da missa, em que se faz essas orações. Então, isso aqui é uma coisa de devoção, mas todas as missas são também missas de cura. Então, são devoções que surgem e que não atrapalham, acrescentam e ajudam. Depois, a outra observação, se o texto é para todos, por que tem o texto dos homens? Isso aqui, a origem foi grupos de homens. Foram grupos de homens que quiseram fazer um momento e que serviu e serve muito para que os homens se aproximem mais da vida da igreja. É uma devoção, não significa que o texto deixe de ser para todos. As pessoas querem rezar o texto dos homens e já tem lugar que faz texto das mulheres, texto das crianças e daí por diante. São devoções que se criam, não fazem mal algum, apenas acrescentam e ajudam as pessoas a viver a vida cristã. Pergunta de Roberta Gama, de Belém. Li sobre uma nova liturgia que vai ser implantada nas missas. Queria saber o porquê da mudança e a partir de quando vai começar. É bom você ter clareza de que não vai ser uma nova liturgia. Eu faço parte da comissão já há muitos anos, eu sou hoje o membro mais antigo da comissão que trabalhou na nova tradução, veja só, tradução do missal. A igreja é muito sábia. A edição típica do missal para a missa é na língua latina. Então foi feita uma terceira edição típica, onde houve correções de algumas expressões. Então cada país precisou fazer uma nova tradução. E no Brasil, nós terminamos essa nova tradução e foi entregue ao Santo Padre e às autoridades romanas. E agora nós estamos esperando a resposta deles, a necessária aprovação, para que o missal, com esta nova tradução em português, possa ser publicado. Por exemplo, que mudança acontece? A missa é a mesma, mas nós poderemos encontrar no missal para o Brasil a festa de Santa Dulce dos Pobres. Quando o missal atual foi feito, ela não era nem beatificada nem canonizada. Então, nós, na comissão de tradução, incluímos celebrações de santos de acordo com as realidades do nosso país. Então, não há uma mudança na missa, a missa vai ser a mesma. Depois, nós fomos fazendo uma revisão
Na tradução do missal havia expressões que poderiam ser melhoradas, então nós procuramos fazer isso, mas não há mudança qualquer a respeito da missa. A missa vai ser sempre a mesma, só que nós ajustamos algumas traduções e incluímos formulários correspondentes a beatos ou santos que foram incluídos no calendário litúrgico durante este período. Carlos Santos de Belém. Na minha paróquia tem 3 padres, mas no dia de segunda-feira, uma dificuldade para conversar com eles. A desculpa que me deram é questão de folga neste dia. Gostaria de lhe perguntar se são 3, por que não tira um cada dia? Veja só, é um costume que se estabeleceu, uma prática. Todos os sacerdotes têm atividades muito intensas no sábado e no domingo. Nas segundas-feiras, eles têm um momento de celebração da Santa Missa com o povo, às vezes entre eles, e depois fazem um tempo de descanso. Eu acho plenamente razoável e digno que se faça assim. Alguns lugares têm costumes diferentes, por exemplo, os redentoristas. Na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, terça-feira é o dia intenso de novena, o dia inteirinho. Então, eles estão ali à disposição aquele tempo e depois, na quarta-feira, eles fazem um tempo de descanso. Isso é razoável, até porque as pessoas têm também o dever do descanso, não é? Se a pessoa verifica lá onde está o expediente paroquial, então ela vai verificar, funciona de tal hora a outra hora, então procure se adaptar exatamente a isso, de acordo com as várias circunstâncias. Da mesma maneira que a gente não vai encontrar uma repartição pública aberta no dia de sábado. No entanto, a paróquia está funcionando plenamente sábado e domingo. Então não é pecado algum que nós tenhamos a possibilidade de um descanso justo, adequado para os sacerdotes no dia de segunda-feira, depois de tantas atividades no final de semana. Então, é o direito e o dever do descanso que os padres também têm, como qualquer outro cristão. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.